E aí, Luciano, tudo bem, cara? Tudo bem, Sávio? Tudo beleza, E né? aí? Tudo em paz, graças a Deus. Show de bola, cara. Começando esse projeto aqui de entrevistar alguns profissionais, algumas pessoas que eu admiro e que são pessoas próximas minhas. E começando com o pé direito aqui com essa entrevista contigo. Obrigado aí por ter aceitado, Obrigado primeiramente. pelo convite, cara. Muito honrado aí por Beleza, ajudar e contribuir aí, não só aqui no Brasil, né, como no mundo também, né, que você tem uma repercussão aí mundial. Isso é muito legal. beleza. Eu confesso que quando eu parei para pensar em quem eu ia entrevistar, eu comecei a anotar alguns nomes e o teu nome foi um dos primeiros que me veio à mente. Então, já falei contigo e tu aceitou logo de primeira. E aqui estamos nós. Estamos nós. Beleza. Luciano, eu queria começar por uma introdução sua. Queria que você falasse quem é o Luciano, com o que é que o Luciano trabalha, onde é que o Luciano está nesse momento e o que é que você tem feito de bom aí nos últimos tempos. E Show. logo após eu posso contar uma história para contextualizar como é que a gente se conhece. Certo, na hora. Então, eu sou o Luciano, né, sou noivo da Kelly. Temos aí alguns anos aí de hobbies, né? Consegui aí monetizar algumas coisas. Sou um apaixonado por música. De alguns anos para cá, apaixonado por leitura, por viagem também. Um outro nível aí do que você, né? Mas sempre temos aí algumas inspirações suas aí para estar viajando no mundo e praticando e pensando em coisas diferentes do que a gente vive aqui no Brasil, né? Então, desde dos 15 anos eu toco e venho trabalhando e estudando coisas bem diversas, né? Então, o pessoal sempre me pergunta, porque as pessoas começam a ficar um pouco, é, como é que eu posso dizer assim, fico em Curiosas. dúvida naquilo que eu faço, né? E eu digo, o que eu faço é ajudar as pessoas de alguma maneira naquilo que elas estão fazendo hoje, né? Seja no âmbito pessoal, seja no âmbito profissional. Então eu faço isso e eu vou te explicar um pouquinho aqui a mais do que é que eu faço, né? Então desde os 15 anos, como eu estava falando ali para ti, eu toco, né? Toco lá na banda do colégio, do famoso Santo Tomás de Aquino, e de lá para cá eu nunca mais parei, né? Então hoje eu trabalho com música também. Toco em banda de baile, eu tenho uma banda infantil que toca em aniversários de criança, e atrelado a isso, a minha formação principal, né, assim, de graduação, a minha primeira formação foi em sistemas de informação. E aí vim trabalhando nessa área e chegou um ponto que eu não me identificava tanto. E nesse ponto eu recebi uma proposta que foi do meu pai para a gente trabalhar junto numa consultoria. Ele morava fora daqui do Ceará, morava no Rio Grande do Norte, e ele estava numa migração de empresa. Então ele voltou a morar em Fortaleza e a gente abriu uma consultoria junto na área administrativa e financeira. E aí, nesse tempo, eu comecei a gostar de números, mais de números e propriamente dito de finanças. Uhum, E aí eu resolvi fazer um curso de gestão financeira. Aí foi minha segunda graduação. uhum. E aí eu queria atrelar tudo, né? Então vamos lá, o que a gente pode fazer? Sistema de informação com gestão financeira. Então na área das empresas eu comecei a atuar nesse ponto, né? Eu era da gestão financeira, mas atrelado a sistemas. Então fazia todo o levantamento ali financeiro, mas atrelado ao acompanhamento e processo financeiro que a empresa vinha trabalhando. Nessa mesma época, o meu sócio da banda infantil olhou para mim e disse: Cara, a gente pode ter uma oportunidade de crescimento aí na banda infantil. Vamos pensar em uma escola de música infantil. Então, acho que seria bom a gente fazer algum tipo de especialização nessa área para a gente poder ter mais know-how e passar mais credibilidade. E aí, nessa época, eu resolvi fazer uma pós em música. Então foi Olha uma aí. pós em educação musical, né? Então foi bem interessante, bem diferente, porque até então eu não tinha estudado música propriamente dito em escola. Tinha estudado alguns anos, mas foram poucos no conservatório. Cheguei a fazer guitarra, mas e aí eu resolvi passar por essa e hoje ainda estamos aí. É um projeto aí que ainda
ainda vai se concretizar, talvez. Estamos aí no passo a passo, né? Mas aí eu vim nessa onda, né? Estava lá na consultoria, até que um determinado dia, em 2015, mais ou menos, um determinado cliente olhou para mim e disse assim, cara, ó, eu sei que vocês trabalham, era eu e um outro sócio, sei que vocês trabalham na área administrativa aqui da nossa empresa, mas a partir de agora eu queria mudar o foco de vocês, eu quero que vocês trabalhem com as minhas pessoas. Eu não tenho tempo, não gosto muito de trabalhar e de lidar com os funcionários, então eu queria passar essa bola para vocês. Queria que vocês transformassem o trabalho. E aí, nessa época, eu tinha feito um curso, né, já na área de coach, mas foi pessoal, né, o método CIS. Aí eu comecei a aprendi já algumas técnicas. Eu disse, rapaz, eu vou pegar essa oportunidade e vou aplicar algumas ferramentas para ver se dá certo. Uhum. E por incrível que pareça, me assustei, porque eu não tinha formação nenhuma ainda, apliquei algumas técnicas e deu certo. Uhum. E ali mesmo as pessoas, já fui vendo a transformação das pessoas. Tinha gente que não falava com o pai, e já há muitos anos, que não conseguia nem olhar nos olhos do pai, e com pequenas técnicas, aí chegou um dia que ela disse, Luciano, eu quero te dar um feedback. Sabe aquele exercício que a gente fez? Depois de 10 anos, eu comecei a voltar a olhar nos olhos do meu pai. Então, aquilo me chamou a atenção, né? Porque eu estava indo na empresa não só para transformar ali as pessoas no âmbito empresarial, né? Umas com as outras, mas de forma pessoal. Aí eu disse, rapaz, isso aqui me chamou a atenção. E eu resolvi me especializar nisso. Então, quando foi ali em 2015, eu fiz a formação de coach, depois eu fiz formação em PNL, em Practitioner em PNL, em Master PNL, em Análise Comportamental DISC. Então, tudo foi atrelando ali para a área de pessoas, né? Então, sempre conversando, tendo a facilidade, que era uma coisa que as pessoas me falavam muito. As pessoas diziam, Luciano, tu tem uma característica que é muito importante, que as pessoas hoje não têm muito, que é a facilidade de escutar. Então, tu escuta muito bem. Então, eu fui pegando aquela característica e jogando junto com o meu trabalho. Então, cheguei a atender várias pessoas na área de coaching e, engraçado, muitas delas, às vezes elas chegavam aqui no meu escritório e não conseguiam falar muita coisa do que estava acontecendo. Elas falavam mais do pessoal. Sim. E elas jogavam. Então, muitas vezes eu passava 2 horas aqui em atendimento, 1h30, 2 horas, e as pessoas só transbordavam aquilo de emoção que elas estavam cheias para mim. E eu escutava. E quanto mais eu escutava, mais elas falavam. E eu percebi que isso foi transformando as pessoas. O fato delas poderem falar e eu não julgar. Que é algo que hoje está bem difícil, né? E a gente vê no mundo todo, é algo bem complicado. E aí, depois disso, eu fui entrando mais na questão da mente humana. E aí, por último, eu fiz hipnoterapia, que é terapia através de hipnose. E hoje eu ajudo ainda mais as pessoas nas crenças mais profundas, em quesito de depressão, fobia, ansiedade, tudo que está voltado à mente, que está relacionado à mente, eu consigo ajudar as pessoas em relação a isso de uma forma rápida, né, e que tem dado muito sucesso. Então, hoje é basicamente isso. Acho que eu consegui te responder aí de uma forma um pouco reduzida, mas um pouco quem eu sou, um pouco do que é que eu venho fazendo e onde é que eu estou hoje. Ótimo, cara, ótimo. Ele agradeço muito pela introdução aí super completa. Você voltou lá para os idos dos anos 90, 2000 e foi trazendo de lá para cá. Gostei muito da sua introdução. Eu queria acrescentar, Luciano, aqui para as pessoas que estão nos assistindo, que uma coisa que me chama muito a atenção em você é o fato de você ser um cara muito curioso, né? Quem assistiu a entrevista até agora já escutou você falar que você trabalhou com crianças, música, ajuda pessoas no campo empresarial, corporativo, mas também no campo pessoal, fez formações em coaching, PNL, agora hipnoterapia, toca com os amigos sempre que dá. Então eu te acho uma pessoa muito versátil, eu acho isso muito importante no mundo atual, né? A gente está numa era da informação, numa era do conhecimento, onde você ser um especialista em algo deixou de ser a bola da vez. Você tem que se adaptar muito rapidamente às mudanças e ter essa mente aberta e ser curioso, né?
para adentrar outras áreas, outros campos. Eu acho isso muito interessante. E agora eu queria contar uma história bem rápido para contextualizar a nossa amizade. Certo. E é o seguinte, eu e o Luciano, nós nos encontramos na época do ensino fundamental no colégio, isso há 20 anos atrás, ou mais um pouco, né? E a gente, claro, a gente não estudava na mesma sala, a gente tinha alguns amigos em comum, mas não fazíamos parte dos mesmos grupos, então a gente se conhecia, mas não tinha intimidade, não é isso? Mais ou menos isso. Isso, exatamente. E aí, quando foi um belo dia, Isso. 2018, ou seja, ano passado, eu cometi essa loucura aí de querer lançar um livro. As pessoas começaram a acreditar na minha loucura, eu fui lá e lancei o livro. Eu acho que você viu nas mídias sociais e me mandou uma mensagem, talvez por Facebook, Foi. dizendo, cara, eu vou para o lançamento do seu livro, que ocorreu lá no Café das Artes, na Universidade de Fortaleza, na Unifor, em março de 2018. Isso. E foi lá que eu reencontrei o Luciano, depois de muitos anos, aquela pessoa, como eu acabei de falar, que eu conhecia, mas que não tinha intimidade, só que ali a gente se reconectou, e eu lembro que a conversa foi muito longa, eu acho que você foi uma das últimas pessoas a sair do evento. Ficamos até o final conversando, e de lá Foi, pra... te ajudei a carregar os... Exatamente, Isso. ajudou a carregar as cadeiras, colocar de volta lá, organizar o espaço depois que a gente utilizou, e eu achei isso muito bacana, e desde então a gente vem mantendo contato, e para as pessoas que estão nos escutando agora, eu estou sempre em contato com o Luciano, acho fantástico o trabalho que ele faz, ajudando pessoas. Antes de vir para a Austrália ano passado, eu iniciei um pequeno projeto lá em Fortaleza, que era encontrar com pessoas para bater papo, para tomar café e bater papo, pessoas aleatórias, podia ser pessoas que você conhecia, podia ser estranhos, né? A gente tem um medo muito grande de conversar com estranhos. Não sei se você tem essa mesma impressão, mas eu vejo isso muito hoje em dia, também nos meus alunos, esse medo, como se estranhos fossem seres de outra espécie, algo assim. Eu até brinco com eles. Eu pergunto, Sim, você falaria com um estranho? Quando eu vejo que eles ficam assim, sem saber dar uma resposta, eu tento esclarecer. Eu falo, olha, não é um extraterrestre, não é um animal, não é um cyborg, é uma pessoa da mesma espécie que a sua. Você tem facilidade ou você não gosta? Enfim, e naquele projeto eu lembro que o Luciano também levantou a mão, falou, quero participar, e veio tomar café comigo, e como americana lá em Fortaleza, se lembra? lembro, lembro, Exatamente. sim. Então esse é um pouco de contexto aí, para saber qual é a minha relação com o Luciano. E eu gostaria já de te jogar aí uma primeira pergunta. Vamos lá? Bora, vamos. Beleza. Luciano, minha pergunta é o seguinte. Cara, como profissional da área de desenvolvimento pessoal, né, como uma pessoa que lida muito com pessoas diariamente aí em Fortaleza, como é que você vê a mentalidade do fortalezense, né, ou pelo menos das pessoas ao teu redor, com relação a desenvolvimento pessoal? Em outras palavras, Tá. você acredita que as pessoas estão começando a despertar para o fato de que elas podem criar a própria realidade? Ou você acha que as pessoas até fazem um curso ou outro, leem um livro ou outro, mas continuam seguindo a boiada, continuam sendo conduzidas por algumas regras da sociedade e não quebram e não saem dessa zona de conforto, digamos assim, ou desse pensamento padrão? Como é que você vê as pessoas aí com relação a desenvolvimento pessoal, com relação a se tornarem melhores versões delas mesmas? Uhum. É um tema, é uma pergunta que é bem delicada, né? Quando você viaja até para outros lugares do próprio Brasil, a gente consegue perceber que há diferença, né, de culturas, principalmente fora do Nordeste em relação ao Nordeste. Né? E esse ponto ele está sendo trabalhado, mas eu percebo que ainda há muito a se fazer. Né? Muita gente busca, mas não faz. Né? O desenvolvimento pessoal virou uma onda, né? A questão até mesmo do próprio coach virou uma onda. Muita gente começa a navegar nessa onda por dois âmbitos. Um, para ser um coach, e o outro para ser o coach. Só que, como
o coach ele é uma ferramenta importante e que ele dá resultado, as pessoas começaram a pegar o profissional, né, de coach e começar a dar treinamentos. Porque, de uma certa forma, o treinamento ele consegue gerar mais renda em volume do que no individual. Só que chega um ponto que ele talvez ele não tenha tanto resultado em grupo quanto o pessoal. Porque quando eu estou no pessoal, eu consigo saber exatamente qual é a dor da pessoa. Então, ainda tem esse quê. Então, aqui em Fortaleza, eu percebo que as pessoas estão cada vez mais com aversão ao coach. E muitas delas nem sequer passaram por um processo de coach para saber. Às vezes é muito do escutar. Né? Uma pessoa que reclama, o outro reclama, um diz, eu não gostei, eu não tive resultado, enquanto outras pessoas vão tendo resultado, porque o coach, de uma maneira mais rápida, ele começa a mudar o teu sentimento. Mas se você não trabalhar, ele esfria. E muita gente reclama disso. Eu fiz um curso de coach, eu estou aqui, estou animado, mas na semana seguinte a pessoa não vem praticando o que ela precisa praticar e ela acaba amornando. E aquelas crenças começam a voltar, e principalmente porque aqui a gente não consegue pensar de uma forma muito positiva. Sempre a gente tem aquele pezinho lá atrás. Será que vai dar certo? Eu não acredito muito nisso, eu não acredito em mim, eu acho que... Sabe? Uhum. Então tem esse quê, e essa é uma questão ainda delicada. Até outro dia, essa semana, eu estava conversando com um amigo e ele estava dizendo, cara, eu percebo que as pessoas reclamam muito do coach. E até um dia eu estava conversando com um amigo e ele estava falando, perguntou se eu tinha feito curso de coach, eu disse que tinha, isso um amigo meu falando. E esse cara disse, cara, sai dessa, não fala que tu é coach, o mercado tá queimado e tal. Aí esse meu amigo chegou para ele e disse assim, fulano, deixa eu só te fazer uma pergunta. Eu sei que você tá aí todo avesso ao coach, mas tu já participou, tu já fez algum processo de coach? Aí ele deu a travada e disse, não. Aí disse, pois eu sugiro você experimentar para saber se ele dá certo em você. E outra, se você se permite passar pela transformação e passar por todo o acompanhamento do exercício. Porque muitas vezes a gente sabe o que precisa fazer, mas não faz. Né? Então o Exatamente. coach, ele é muito... eu comparo muito a um personal trainer. Você sabe que você precisa ir para a academia, você sabe que você precisa ter uma alimentação regrada, mas muitas vezes não faz. Você chega na academia, sabe qual é o treino, mas começa a burlar os treinos pela quantidade de repetições e pelo tipo de exercício. Não, isso aqui eu não vou fazer hoje não. É a mesma coisa. Quando você tem um personal trainer do teu lado, você não consegue escapar do exercício que precisa ser feito. E por conta disso, o teu resultado ele se torna muito mais eficaz e eficiente. Então, é o mesmo processo do coach. Você sabe que diariamente você precisa fazer. Você tem as suas tarefas, você tem as suas metas e objetivos. Por mais que você não tenha isso bem detalhado a longo prazo, mas você tem uma ideia do que você precisa fazer. E muitas vezes você resolve queimar essas etapas. Então, o coach, ele, quando você... Qualquer pessoa, quando está sendo observado, né, você acaba tendo um resultado diferente, porque você fica com medo de ser julgado. E o trabalho do coach é esse, é te acompanhar naquilo que você precisa fazer. E você precisa gerar o resultado, porque o coach ele vai pedir isso, porque é a tua meta. Qual é o teu objetivo? É realizar, ter algum sonho realizado, alguma meta realizada. Então o coach ele vai pegar e vai te ajudar a conseguir esses objetivos. Não tenha dúvida, Então, cara. Sim, desculpa, te cortei. Não, era só dizer se eu consegui responder, se fui mais... Sim, eu gostei da sua analogia com personal training, certo? Eu também faço a mesma analogia. Eu te confesso que eu nunca fui muito fã de coaching, mas eu também confesso que essa minha aversão a coaching por muitos anos foi pelo fato do coaching ter se popularizado tanto no Brasil, ter se tornado uma moda, e eu ter visto muitos profissionais não capacitados se auto-intitulando coaches, dizendo eu sou coach, eu tenho autoridade para falar de tal assunto, eu treino pessoas, etc.
e aí eu percebia que a pessoa não tinha capacidade de cuidar nem da própria vida, né? De organizar nem a própria casa. E isso, claro, gerou uma imagem negativa para o coaching, para a ferramenta do coaching como um todo. Tendo dito isso, eu acho que qualquer pessoa, por mais crítica que seja, ou por mais que tenha aversão, por mais que nem goste da palavra coaching, né? Tem gente que não gosta da palavra, é difícil negar que se você, é a analogia que você fez, que se você for para uma academia sozinho e for para uma academia com um personal trainer, é óbvio que com um personal trainer você vai obter melhores resultados. Então, da mesma forma, se você está ali com algumas dificuldades, alguns desafios na tua vida pessoal ou profissional, e você vai enfrentar esses desafios sozinhos, ter alguém ao teu lado que tem mais experiência, que já passou por aqueles desafios antes, e que tem conhecimento e qualificações específicas para te ajudar com aquilo, é óbvio que você vai ter resultados. Não existe debate sobre isso, né? Isso é provado cientificamente. Também tem o fato de que, como você falou, a pessoa, tendo alguém observando, tendo alguém acompanhando, te dá um estímulo a mais, dá uma motivação a mais, né? Porque você não quer deixar... Eu acho que tem outro... Sim. Tem um outro detalhe também. Como eu fiz análise comportamental, eu sei qual é o meu perfil de comportamento. Certo. E eu consigo identificar no outro o perfil de comportamento do outro. Então, por conta disso, eu consigo entender e perceber como é que a pessoa gosta de ser tratada. Isso eu percebo que faz total diferença no meu atendimento. Porque, geralmente, o coach ele tem muito um passo a passo. Mas como eu cheguei a fazer a PNL, eu percebi outras formas de atender, ou me tornei mais maleável nas ferramentas. E como eu te falei, tinha até sessão que eu não fazia nem exercício, porque eu só escutava as pessoas falarem, né? Sim. Então, a gente consegue perceber... Eu vejo muito... É por isso que, às vezes, eu não indico que eu sou coach. Porque o pessoal já olha com outros olhos. Então, para não ter uma barreira comigo, muitas vezes eu prefiro nem dizer. Mas na hora que eu vou conversando, a pessoa vê que eu tenho um entendimento diferente sobre problemas. Sim. E sobre mente, e sobre sentimentos. Então, eu não sou uma pessoa que sou dominante. E, geralmente, a gente vê os coaches assim, você vai fazer isso, faça daquilo, e aí já fez o teu exercício. Eu não tenho... Essa não é a minha personalidade. Então, eu consigo pegar a profissão e adequei ao meu jeito. Eu tenho um amigo que ele é muito parecido comigo. Ele não é dominante. E aí eu cheguei para ele e disse assim, cara, vamos fazer uma troca? Eu faço um site para ti e tu faz os atendimentos comigo. Aí ele, beleza, show de bola. Aí ele olhou para mim e disse assim, mas tu sabe de uma coisa, né? Tu sabe como é meu estilo, né? Aí eu disse, não. Aí ele disse, eu sou o Capitão Nascimento. Aí eu, beleza, vamos conversar depois. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu disse assim, ele não tem uma característica de dominante. E eu também não tenho. Como é que ele quer realizar o trabalho comigo se ele não é dominante e quer exercer uma? Sim. E outra, sabendo que eu não sou dominante. Porque na hora que eu me dou com uma situação que precisa mais de rapidez ou que precisa mais de comando, dependendo de como essa situação chegar, eu sei que eu travo. É algo que eu sei como eu me comporto. Então, se ele chegasse muito brusco comigo, eu ia travar, não ia conseguir fazer. Sim, não ia funcionar. Então, foi uma coisa que eu pensei, eu disse, cara, eu preciso perceber no outro como é que ele gosta de ser tratado. Não para eu tratar ele de uma forma mansa, não é isso. Mas o jeito, a forma de tratar, a forma de conversar, às vezes a forma de pedir um determinado exercício e até mesmo mostrar para ele a importância daquilo, perceber que ia fazer total diferença nos meus atendimentos. Perfeito, cara, perfeito. Então... Muito bom, é isso. Eu tenho aqui mais algumas perguntas, queria avançar nesse assunto, mas só antes de passar para a próxima pergunta, queria também te dizer que, com relação ao coaching, né, eu acompanho um cara já há aproximadamente uns 10 anos, ele se chama Mark Manson.
Sim. Mark Manson. Inclusive, estive com ele aqui em Sydney há alguns meses. Já li, Você já comentou dele comigo. E já li alguns livros dele. E, assim, na minha humilde opinião, ele não é coaching, ele não é coach de forma alguma, mas ele escreve sobre desenvolvimento pessoal, sobre como se conectar com pessoas, sobre como encarar desafios na vida. E os livros dele contradizem 90 e tantos por cento dos livros tradicionais de desenvolvimento pessoal. E eu acho isso fantástico, porque Legal. na sociedade que a gente vive, cara, principalmente a nível de Brasil, onde uma vasta porção da população não tem senso crítico, né? Não tem certos critérios para filtrar informações e filtrar estímulos externos. É muito fácil eu colocar uma roupa bonita, um terno, uma gravata, fazer um curso ali e chegar na multidão e falar algumas palavras com um tom de voz, né, mais dominador e algumas frases de efeito e etc. E as pessoas acreditarem, comprarem o meu produto, etc. É muito fácil. Por isso que eu acho interessante, muito interessante a abordagem do Mark Manson, porque ele vai assim, ele contradiz muita coisa que você vê nas prateleiras aí dessas livrarias. E, claro, se alguém está nos escutando aí, não conhecendo o Mark Manson, sugiro que dê uma checada aí no Instagram dele. Ele tem lançado uns livros bem impactantes aí ultimamente, bem polêmicos também. E, cara, eu queria saber também, Luciano, mudando um pouco assim de assunto, né? Como é que foi a tua viagem? Eu sei que você viajou pela Europa, foi fazer um curso de espanhol na Espanha. Conta pra gente como é que foi a experiência, o que essa viagem representou para ti. Foi bem interessante essa viagem, foi uma experiência que até então não tinha tido. Né? Eu já tinha viajado outra vez para a Europa, também fui para os Estados Unidos, e as viagens que eu vou são viagens a turismo, mas são umas viagens que até você já falou, né, os tipos de viagem, e eu me considero mais um slow travel, não como você, que você para mais de mês. As minhas viagens geralmente são de um mês. Mas a viagem ela é bem devagar, bem no ritmo, né? Geralmente vai eu e minha irmã, então a gente vai sempre um no ritmo do outro, né? Então a gente vai, viaja, passeia, interage, mas essa viagem que a gente fez para a Espanha, que foi eu, a minha irmã e a minha noiva, nós fomos juntos, foi algo bem diferente, né? Porque a gente foi fazer um intercâmbio em espanhol no interior da Espanha, né, na cidadezinha chamada Toledo. Né? Então a gente passou ali uns 4 dias antes, fui para Portugal, ficamos ali com um amigo já de longas datas, passamos ali uns 4 dias com eles e depois a gente foi para a Espanha. Então era um curso de um mês, vinculado, foi uma pessoa que trabalhava na UES, e ela justamente o trabalho dela era levar pessoas para esse intercâmbio na Espanha. Então já tem anos que ela fazia isso e houve aí a conexão de nós três com ela, e aí nós topamos esse desafio. Eu e minha irmã, a gente não falava em espanhol, o único espanhol que a gente teve foi o meu, foi um ano ali, eu acho que não chegou nem a ser um ano lá no Santo Tomás de Aquino, eu acho que segundo ou terceiro ano, nem lembro ao certo, mas para mim espanhol era uma língua que era parecida, mas era totalmente diferente, e eu ficava ali com aquele meio pé atrás. E aí quando surgiu a oportunidade, vamos lá, vamos ver o que é. A Kelly, que é a minha noiva, ela já tinha feito alguns anos de espanhol, então ela já tinha ali uma certa facilidade. Tanto que quando a gente chegou lá, ela foi que foi desenrolando. Eu escutava espanhol, não entendia nada, minha irmã também muito menos, porque tem palavras que são parecidas, mas às vezes ela tem outro significado, e aí você vai escutando o espanhol falando ali apressado, cara, não deu muito certo. Mas a professora lá, a minha professora, que era a coordenadora do curso, ela disse: vocês brasileiros têm uma vantagem muito grande. Por mais que sejam parecidas, né, às vezes uma palavra ou outra, mas o brasileiro em relação ao espanhol, ele aprende num passo de mágica.
Então, eu tive contato muito com japonês, chinês, coreano, e tinha duas moças na minha sala da Jordânia. E aí o chinês ficava na primeira semana, o chinês que estava sempre do meu lado olhou para mim e disse: cara, tu estuda espanhol desde quando? Eu disse: cara, tem 4 dias que eu estudo. Aí o cara olhou assim para mim: sério? Eu disse: sério. Aí depois eu já tenho 1 ano e estou aqui no mesmo nível que você. Então, assim, Caramba. você está de parabéns pela sua evolução rápida no progresso. Eu disse: poxa, cara, fico feliz. E aí foi essa experiência, assim, de estar, né, na Espanha. A outra vez que eu fui para a Europa, não tinha passado por lá. Então, já era um roteiro que a gente queria fazer, então unimos o útil ao agradável ali. Sim. Foi uma experiência bacana, né? Depois de 1 semana eu já estava entendendo mais o espanhol, já estava me comunicando, né? Muitas vezes a Kelly, que já tinha facilidade, nem estava perto de mim, eu já estava me comunicando. Chegou até uma moça do 4º nível, estava conversando comigo e com a Kelly. Aí ela olhou assim, viu que eu estava balançando muito a cabeça. Ela disse: tu consegue me entender? Eu disse: sim, tudo. Estou entendendo perfeitamente. Ela: poxa, é difícil encontrar uma pessoa assim no nível mais inicial que consegue escutar alguém mais fluente do 4º nível, assim como você está escutando. Eu disse: poxa, eu fico grato. Eu fico grato. Mas foi uma imersão, cara. Foi uma imersão porque a gente entrava na aula 9 horas da manhã, tinha um intervalo de meia hora e a aula era até 1h30 e a professora dizia assim: é opcional, mas quem quiser tem meia hora de reforço. Uhum. Cara, eu não perdi uma aula de reforço. Eram 30 minutos. Eu estava presente em todas, 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 todas. O pessoal ficava assim: ah, eu vou ficar, ah, eu não vou, e acabava saindo. Muitas aulas foi eu e a professora. E ela me ensinando tudo do básico. Ela disse: você quer aprender o quê? Eu disse: professora, me diga aí o básico, me diga aí o ABC que eu não sei falar. Pois vamos lá, ela vamos, aí me ensinou o ABC, me ensinou os meses, me ensinou a semana, e isso tudo nesse período. Eu acho que isso fez a diferença também, né? Aproveitar ao máximo as aulas e em casa era estudando o que dava para estudar, porque a rotina era bem puxada, não só de aulas, mas a imersão na cultura espanhola que nós tivemos também foi fantástico. Então a gente tinha filme toda semana, filmes em espanhol, a gente teve rotas na cidade à noite, lá em Toledo, visita guiada à noite, a gente tinha visita guiada de dia, então a gente conhecia as mesquitas, conhecíamos as igrejas, os bairros judeus. Então, assim, foi uma imersão bem forte. Então, era cansativo, estava muito quente. O pessoal dizia até que esse ano foi o ano mais quente em 10 anos. Uau. Nós pegamos 42 graus. Então, chegasse no final da tarde, que é a hora que a gente geralmente saía para poder fazer os passeios, e sair, tá aos 42 graus, aquele calorzinho, cara, não era fácil, não. Dava vontade de voltar e ficar no quarto no ar-condicionado. Uhum. Mas a gente estava lá, fiel. Porque a gente pensou: cara, é a experiência que a gente tem, é o tempo que a gente tem, vamos aproveitar, vamos. Tinha dias que a gente chegava passando mal, tinha dias que a Kelly chegou passando mal mesmo, ela disse: eu quero me deitar, eu preciso me deitar, e se deitou assim já com a mente ficando um pouco escura, mas aí logo, logo ela ficou boa. Mas muita gente passou mal nessa viagem, de gripe, de garganta, ouvido, estômago, Uhum. mas deu tudo certo e foi uma experiência fantástica. Fomos a Barcelona, né, presenciamos ali os tipos de espanhol, né, o espanhol mais de Madrid, né, mais de Castilha, e o espanhol